Assembleia de Deus. Harmonia. É inesquecível para mim esse teu sorriso tão bonito, tua voz tão doce aos meus ouvidos. Eu desejo ter por toda a vida. Quando estou contigo eu sou tão feliz. Todo esse carinho me faz bem. Agradecer eternamente a Deus por ter me dado você. Quero te ter sempre comigo, compartilhar os meus segredos. Posso tentar o impossível só pra mostrar quando uma lágrima rolar no meu rosto por você. Não é tristeza nem dor, é só meu coração gritando: te amo. É inesquecível para mim esse teu sorriso tão bonito, a tua voz tão doce aos meus ouvidos. Eu desejo ter por toda a vida. Quando estou contigo eu sou tão feliz. Todo teu carinho me faz bem. Vou agradecer eternamente a Deus por ter me dado você. Quero te ter sempre comigo, compartilhar os meus segredos. Posso tentar o impossível só pra mostrar o que eu sinto. Quando uma lágrima rolar no meu rosto por você. Não é tristeza nem dor, é só meu coração gritando. Te amo. Com grande alegria nesta noite, eu quero cumprimentar a todos com a preciosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para agradecer a todos os casais que têm participado desta jornada da família
e mais uma vez convidá-los para juntos continuarmos agora aprendendo sobre a vida conjugal com a continuidade da mensagem ministrada pelo pastor Isaac Luiz. Portanto, sejam todos bem-vindos na graça do Senhor Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Queridos, ontem tivemos aqui uma palestra, a primeira parte da palestra, que abrangeu os deveres do cônjuge no lar, o papel do marido, as formas de liderança, qual é o dever do marido segundo a Bíblia, o marido ideal, as prioridades no casamento. E hoje nós estaremos dando continuidade neste segundo dia à parte que compete às esposas. Nós estaremos fazendo uma oração, pedindo a Deus a sua graça, a sua misericórdia. Querido Deus e Pai, obrigado por mais este dia em que estamos aqui reunidos para estar nessa palestra, nesta conversa, que vem beneficiar a cada lar, a cada casal, promovida pela nossa igreja, idealizado pelo nosso pastor Moisés e a sua esposa irmã Luzângela. Ó Deus, ajude cada um deles. Que a tua bênção possa estar em cada lar nesse momento, sobre cada casal. Abençoe o nosso pastor Zósimo, sua esposa irmã Isilda e demais pastores e obreiros. A todos os membros e congregados da nossa Assembleia de Deus Harmonia. Ajude cada um. Que a tua bênção esteja em cada lar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, hoje gostaríamos de falar sobre os deveres dos cônjuges no lar, o papel da esposa, que é justamente ser auxiliadora e submissa. Na visão bíblica, vamos entender o que é isso. Quais as posturas indevidas da esposa que podem trazer prejuízo ao seu lar, à sua família, isso em termos práticos. Também qual seria o papel ideal da esposa, a postura dela no seu lar. Qual é, segundo a Bíblia, o dever da esposa? Por que é difícil o convívio entre duas pessoas? Nós também falaremos sobre 9 razões pelos quais os casais têm achado dificuldade e se separam. Falaremos também sobre a importância da comunicação no casamento e os dois lados da comunicação, que é o falar e o ouvir. Então, nós fundamentamos nossa palavra no livro dos Salmos, de número 128, e nós estaremos lendo outra vez esta noite, que diz assim: como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida, e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Esse foi o texto que nós lemos, Salmos 128, do 1 ao 6. E hoje nós teremos uma palavra para as esposas, para as irmãs, as chefes de família. Nós vamos falar sobre o papel da esposa, que é ser auxiliadora, segundo a Bíblia, e submissa ao marido. Vejamos então Gênesis 2:18, que diz: a esposa foi feita para ser auxiliadora do marido. E a Bíblia fala também que a mulher deve submissão ao marido. Efésios 5:24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. A palavra submissão parece ser muito pesada e pejorativa, parece que traz uma conotação de escravidão.
ou uma obrigação, uma coisa forçada. Mas, na verdade, o termo, biblicamente falando, significa obediência inteligente, voluntária, a alguém investido de poder e autoridade. Submissão não é o mesmo que escravidão ou sujeição cega e irrefletida. Não. Nenhuma mulher deve ser tratada como empregada, como escrava do seu marido. E muito menos ter seu direito de voz impedido. Dentro do lar, é como se o marido fosse o presidente e a mulher a vice-presidente. Ambos são presidentes. Então, ambos têm a mesma responsabilidade e prestarão contas diante de Deus do seu lar. E vamos falar também sobre quais são as posturas indevidas da esposa que podem trazer prejuízo à sua família em termos práticos. A primeira coisa que a gente coloca é uma postura de uma esposa briguenta e respondona. É o chamado pavio curto. Uma certa vez, eu falando para um colega de faculdade, eu disse: rapaz, a tua esposa é muito esquentada, ela tem um pavio muito curto. E ele disse a mim: aquela ali, aquela nem pavio tem. Imagina. Então, uma boa convivência familiar, a esposa demonstra através de suas ações que ela é emocionalmente equilibrada. Quando ela passa a ser briguenta e respondona, muitas vezes isso também é fruto de um lar que foi criado. Ela vai repetindo aquilo que já fazia antes de se casar. Era uma prática já exercida na sua fase de infância, adolescência e juventude. E que agora só dá uma continuidade àquilo que já vinha sendo feito. Claro que muitas vezes o marido não percebe isso e depois que casa é que vai perceber e tem que aprender a conviver. Caso contrário, vai haver dissolução do casamento ou, melhor ainda, ou o melhor que haja, é a mudança de atitude dessa esposa. Perceber que Deus é aquele que trabalha nos corações. A outra coisa que é reprovada, uma postura indevida da esposa, é a esposa punidora. O que vem ser isso? É aquela que não conversa. Ela só bate nos filhos, ela só ameaça seus filhos, o seu nervo está sempre à flor da pele, ela é impaciente. Então essa esposa punidora, ela traz prejuízo ao seu lar, porque os seus filhos trazem marcas negativas na criação que recebe. Claro que a Bíblia fala sobre não retirar a vara da criança, porque assim tu a fustigarás e livrarás sua alma do inferno. Mas a gente está falando de gente que por qualquer coisa parte para a agressão física e muitas vezes sem limite, trazendo feridas profundas não somente no corpo, mas na alma dos seus filhos. A outra questão que é uma postura indevida dentro do casamento, a postura indevida da esposa, é a esposa fofoqueira. Essa aqui é complicada, porque ela sabe a vida de todo mundo. O interesse dela é na vida dos outros, na vida alheia. E geralmente essa esposa que é fofoqueira, ela é preguiçosa, trazendo dificuldade dentro do seu lar. Passa o dia inteiro em busca de informações da vida alheia. Isso não é uma postura agradável ou aprovável diante do seu marido, diante do seu lar e diante de Deus, muito menos. A outra questão indevida de uma postura de esposa é a esposa irresponsável. É aquela que não cuida da casa, não cuida do marido, não se importa com seus filhos, não se importa com o marido, no cuidado com eles. E você deve conhecer alguém que é assim, porque eu conheço gente assim, que prefere estar na rua, que prefere estar dormindo até,
do que cuidando dos seus filhos, cuidando da família, cuidando do esposo, cuidando de si mesma. E deixa o seu lar ao léu. E os meninos vão crescendo, os filhos vão crescendo, soltos, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhum acompanhamento dos pais. E cada um vai seguindo a vida e achando que está tudo bem. Mas no final vai ser choro e lágrima. Que Deus tenha misericórdia de cada lar. Porque essa irresponsabilidade aqui, muitas vezes a esposa não tem interesse em aperfeiçoar o seu papel de esposa, de dona de casa, de auxiliadora e submissa. A outra postura indevida é a esposa pródiga. O que é isso? É a esposa que o marido chega e nunca encontra ela em casa. Ela sempre está fora de casa. Ela gasta tudo que tem e só vive fora de casa, na casa dos outros. Talvez agora nessa quarentena esteja sofrendo porque não está podendo fazer isso. Mas o prejuízo é enorme para a família inteira que tem uma mãe, uma chefe de lar que tem essa postura indevida. A outra questão é a esposa ciumenta. Para ela tudo é motivo de desconfiança. Ninguém pode olhar para o seu esposo, ninguém pode olhar para o seu marido. E o seu marido muito menos olhar para alguém, ou virar o rosto para... ou conversar com alguém, ou olhar para alguém. Para ela isso é inaceitável, porque ela é ciumenta. E o ciúme exagerado ele traz prejuízo na convivência. Porque parece, e ele é de fato, uma desconfiança, uma falta de acreditar no seu cônjuge. É uma falta que se tem aí. A outra questão de uma falta de postura da esposa no lar é a esposa reclamadora. Ela não se contenta com nada do que tem. Ah, porque isso não presta, porque esse sofá tá bom de trocar, porque essa cama já não vale mais nada, e isso não tá bom, e essa casa não gostei, e esse piso tá ruim, e isso e aquilo. E sabe, nada agrada. Ela é reclamadora. Ela passa o dia blasfemando e trazendo maldição para o seu lar. São questões assim que a gente precisa refletir como é que a gente está se portando e se comportando dentro do nosso lar. A outra postura indevida da esposa é a esposa desiludida. O que vem ser isso? É aquela esposa que perdeu a autoestima. Ela não se cuida mais, ela não liga mais para si mesma. Parece que o mundo acabou, parece que o casamento trouxe fim à sua vida. O seu casamento foi a sua sepultura. Ela não se ajeita mais, não tem mais interesse em se cuidar. Anda de todo jeito, não se perfuma, não se arruma, não penteia o cabelo, não anda cheirosa, não é agradável, porque ela é desiludida. E é preciso a gente pensar nisso. E muitas vezes é preciso o marido também contribuir com isso para que ela saia dessa situação, ajudando-a, cooperando com ela nesse sentido. A outra questão de uma postura de esposa que é indevida é a esposa insubordinada. É aquela que não obedece a Deus, não obedece ao marido, não obedece a ninguém, nem a seus pais, nem aos líderes. Ela é mal criada e rebelde. Ela não faz nada combinado e nem entra de acordo ou em acordo com o seu marido em nada. É como se vivesse a sua vida sem ter que prestar contas do que faz, para onde vai. Ninguém, nada dela interessa a ninguém. Nem a Deus, nem a sua família, nem a seu marido, nem a ninguém. Ela é uma esposa insubordinada. E isso traz prejuízo ao seu lar. Porque desequilibra o casamento. A outra coisa é a esposa ET. O que é isso? Ela é extraterrestre. Ela está sempre no mundo da lua. Ela deixa o feijão queimar no fogo.
ela esquece o fogo ligado, a torneira ligada, ela, sabe, não liga para as coisas, ela não tem um equilíbrio emocional nesse sentido de estar ligada a perceber as coisas. Ela é uma esposa do mundo da lua, ET. E isso também traz prejuízo à sua família, ao seu casamento. E por fim, a esposa repórter, que é aquela também que fala de tudo, da sua intimidade, da sua vida com suas amigas, coisas que não competem a ninguém, somente ao seu esposo, somente aos seus filhos, coisas do seu lar, coisas íntimas suas, mas ela divide isso com outras pessoas. E aí, não tem respeito com o marido. As suas amigas sabem detalhes do seu marido. E isso não faz bem. Isso é postura indevida da esposa. Mas então qual seria a esposa ideal? Ou o que se espera de uma esposa? Como deve ser a sua postura dentro do seu lar? No seu lar. Primeiramente, ela é pacificadora. É aquela que deixa o marido esfriar a cabeça para depois expor algum problema que aconteceu durante o dia na sua ausência. Porque tem esposa que mal o marido chega em casa, ela já... você não sabe o que aconteceu. E aí o marido já está esquentado, pegou um ônibus lotado, ou um trânsito ruim, ou coisa parecida, teve problema com o chefe na produção, não deu conta, e o dinheiro não saiu, alguma coisa aconteceu. E a esposa em casa contribui para que ele perca a cabeça. Essa esposa, ela está em falta. Mas quando ela é pacificadora, isso não acontece. Tem um escritor e pastor chamado Thomas Dexter Jacques que diz, ele escreveu certa vez, a mulher é a arca construída por Deus para salvar o homem das tempestades da vida. Uma esposa assim, ela contribui muito bem para o seu casamento. A esposa ideal também é disciplinadora. Não é ditadora, é disciplinadora. É aquela que mantém a ordem e a disciplina com os seus filhos dentro do seu lar. Os filhos não fazem o que querem. Não causam escândalo nos lugares que vão. Porque tem pai, tem mãe que às vezes deixa o menino muito à vontade dentro de casa, o menino bate no rosto deles, grita com eles, esperneia no chão, tem mau comportamento e eles permitem. E quando vão e saem de casa e vão para algum outro lugar, querem corrigir o filho quando não fez isso em casa. Aquele não é o momento de fazer isso. O momento de corrigir é em casa, a sós, entre a família. E aí sim é o momento correto de disciplinar e manter a sua casa em equilíbrio e em ordem. Essa é uma postura da esposa ideal. Também ela é trabalhadora. É uma verdadeira auxiliadora do seu marido em seu lar. Ela leva muito bem a sério a sua responsabilidade como esposa, como mãe em seu lar. Outro fato também é que ela é responsável, ela não deixa as coisas fora de ordem, nem faz nada sem combinar com seu marido. É aquela coisa, uma certa vez alguém contou, de uma esposa que chegou para o marido e disse, amor, eu estava pensando em fazer uma reforma aqui na parte da frente da nossa casa, o que é que você acha? Aí o marido disse, eu acho que isso pode dar certo. Aí disse, pois bem, amanhã o pedreiro já vem fazer a reforma, já comprei todo o material que vai precisar e já está tudo certo. Gente do céu, o marido fica lá estático, paralisado, porque ela já acertou tudo. Ao contrário da esposa responsável, que traz ao marido tudo em combinado entre os dois. Aí sim, é o papel de uma esposa ideal. Outra coisa, ela é prudente nas suas finanças. Ela só gasta o que pode gastar e só compra o que pode pagar. Ela contribui no seu lar com isso. Ela compreende o que é prioridade e o que é supérfluo.
Então ela valoriza o que é prioridade. E ela aguarda para aquilo que é supérfluo. A esposa ideal é aquela que é equilibrada. Ela sabe a hora certa para cada coisa. E ela se contenta com o que tem. Ela é também agradecida. Ela não reclama das coisas, não fala mal do salário. Pelo contrário, ela agradece a Deus, reconhecendo todo o bem que recebeu do Senhor. A esposa ideal também é controlada. Ela não estraga comida, ela não compra coisas desnecessárias, ela não cozinha demais para que a comida se estrague e jogue fora. Não, ela sabe que naquele dia só vai estar 4 pessoas em casa, ela faz comida para 4 pessoas e está tudo certo. Sabe? Ela tem sempre tudo sob controle. Não compra nada que não vai usar ou que não vai comer. Ela só compra o necessário. Então ela é controlada. A esposa ideal também é animada. Ela sempre está disposta. Ela sempre pensa positivo e acredita que no final tudo vai dar certo. Que coisa boa. Tem sempre uma palavra de ânimo para as pessoas em sua volta. É maravilhoso assim. Às vezes o que as pessoas precisam é disso. É de uma palavra de conforto, uma palavra positiva. Não, Deus está no controle. A gente vai orar. Isso passa. Porque tem gente que só sabe dizer: tá difícil, tá complicado. Misericórdia. Não, agora a gente se acaba. Não, agora o mundo acabou. Não tem mais o que fazer. Não, não é assim. A esposa animada, ela diz que uma pessoa animada, ela anima 1000. Mas uma pessoa desanimada desanima 10.000. Imagina. Então o ideal é que seja animada, não é verdade? Então a esposa ideal, ela também é presente. Ela sempre se predispõe e pode sempre contar com ela. É aquela chamada pau para toda obra, como diz no ditado popular. Ela é presente. Pode contar com ela que ela está sempre disposta e presente. E por fim, a esposa ideal é aquela que ama e respeita o seu marido. Mesmo com o dia cheio, ainda tem tempo para dedicar-se a ele, ainda é carinhosa com ele, ainda tem prazer em cuidar dele, porque é o presente que Deus lhe deu, é o lar que ela está construindo, foi Deus quem lhe deu e ela sabe honrar isso, porque ela ama e respeita o seu marido. Mas segundo a Bíblia, qual é o dever da esposa? O dever da esposa é submeter-se ao marido. Olha só, Efésios 5:22. Nós já falamos sobre isso. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aqui é interessante, porque é como se fosse ao Senhor. Ninguém desobedece a Deus conscientemente, sabendo que pode receber dele o castigo. Assim também deve ser a esposa com relação ao marido. Deve estar consciente de que só trará bem essa submissão. Agora, se a gente olhar direitinho o texto, a Bíblia diz assim, em Efésios 5:18 por diante: o marido deve amar a esposa e a esposa deve ser submissa ao marido. Qual é mais fácil, a submissão ou o amor ao marido? Porque é aquela coisa, para a gente entender melhor. Como é que a mulher se torna submissa? Quando é que ela tem prazer com isso? É quando o marido a ama e demonstra isso em ações. Quanto mais o marido ama a esposa, mais ela tem prazer em ser submissa a ele. Quanto mais a esposa se submete ao marido em respeito e em amor, mais ele ama a sua esposa. Então é uma reciprocidade. É uma via de mão dupla que vai e volta. É como uma troca de benefícios.
Quanto mais o marido ama, mais a esposa tem prazer em auxiliá-lo e submeter-se a ele. Quanto mais a esposa se submete e ama o marido, mais ele tem prazer em amá-la e agradá-la em todas as coisas. A segunda coisa que é dever da esposa, segundo a Bíblia, é que ela deve honrar ao marido. Provérbios 31 e 26 diz assim: ela, a esposa, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Que interessante, porque ela tem a honra, a sabedoria, a instrução da bondade. É uma mulher sábia, que sabe honrar. Também é dever da esposa, além de submeter-se ao marido, também obedecê-lo. Conforme 1 Pedro 3 e 6, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aqui está falando justamente da questão da obediência consciente, de que quanto mais isto está disponível, mais amor vai ter do seu marido. A outra coisa que é dever da esposa é, além disso tudo, também amar o marido. Tito 2 e 4 diz: a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao seu marido e a seus filhos. Então é dever da esposa amar o marido e amar os seus filhos. Também é dever da esposa ser sensível, casta e boas donas de casa. Isso está na Bíblia. Tito 2 e 5. Ensine as jovens recém-casadas a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, nada do que a gente fala aqui é por machismo ou ideologia terrena humana. Não, é mandamento divino, é instrução divina, é aconselhamento bíblico para o bem-estar do casal, para o bem do lar. Então, por fim, é dever da esposa ser ajudante do marido. Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora, uma ajudante, uma companheira, para que ele seja idônea, para que esteja consigo, com sabedoria, com inteligência. Uma pessoa idônea significa uma pessoa confiável, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa correta, uma pessoa séria, uma pessoa leal, apta, capaz, competente, habilitada, hábil, abalizada e proficiente. Olha só, isso é ser idôneo. Porque é o que a Bíblia está recomendando, faz bem ao lar. Agora a pergunta que a gente faz é: por que é difícil o convívio entre duas pessoas? A gente deve entender que é porque o outro não é igual a nós. O outro é diferente. O marido foi criado em uma linha da sua família, um estilo próprio da família. A esposa foi criada também em outro ambiente onde havia as regras próprias daquela família. E de repente essas duas criações diferentes se juntam para formar um lar. Gente, isso não é fácil. Ninguém muda ninguém. O outro só muda quando eu mudo, na verdade. Alguém já disse que a vida de casado é muito frustrante. Porque ele disse que no primeiro ano o homem fala e a mulher escuta. No segundo ano, a mulher fala e o homem escuta. No terceiro ano de casado, os dois falam, gritando, e os vizinhos escutam. Essa é a dificuldade do convívio entre duas pessoas. Mas o amor supera todas as dificuldades. Se o casamento for fundamentado ali com alicerce na palavra de Deus
e na vontade de Deus, esse casamento só tende a ser próspero e abençoado. Mas nós vamos ver, são muitas razões que levam o casal a se separar, mas a gente vai citar 9 motivos ou 9 razões por que os casais se separam. Claro que não em ordem de importância, porque depende da razão de cada um, mas existem os casamentos que estão esfriando no amor, vai esfriando lentamente até chegarem ao ponto de procurarem a separação. Então vamos ver. A primeira questão que a gente cita aqui, relaciona, é o despreparo. Alguns casais se unem para o casamento sem o menor preparo possível. Seja preparo financeiro, emocional, psicológico ou espiritual. Daí é só uma questão de tempo para que os problemas comecem a aparecer, a surgir, a acontecerem e não se sustentarem. E esse casamento não se sustém e acaba se dissolvendo. A outra questão é a dependência dos pais. Lembra da questão do deixar? O deixar geográfico, que é procurar um cantinho de intimidade do casal? Quando isso se quebra, essa questão da dependência dos pais, que também é o deixar emocional, deixará o homem, ele corta o cordão umbilical para viver a sua vida com a sua família, com a sua esposa. E o problema que surge entre os dois se resolve entre os dois. Quando isso não acontece, há prejuízo no casamento. E aí a razão que os casais se separam, a segunda razão que a gente relaciona é a dependência dos pais. A Bíblia diz, deixará o homem seu pai e sua mãe. Esse deixar deve ser não apenas espiritual, mas físico, emocional, financeiro e geográfico, como a gente falou. O termo homem aqui é alguém que está pronto para casar, como a gente falou também, já está maduro, não é mais uma criança, já é um homem maduro. Então, quando existe a dependência dos pais dentro de um casamento, esse casamento não se sustenta. É preciso cada um saber a responsabilidade que tem diante de Deus no seu lar, como esposo e como esposa. A outra questão é a interferência dos pais no casamento. Isso só tende a causar dano e dano grave. Enquanto os pais estiverem se intrometendo na vida do casal, este casal nunca vai amadurecer. Por isso se propagam por aí tantas piadas, principalmente se referindo às sogras. É o chamado complexo socrático. Não é o socrático de Sócrates, do filósofo, não. É das sogras mesmo. E a interferência das sogras é um grande problema para muitos casais. Aí se criou muitas frases pejorativas do tipo que as nossas sogras nunca se chamem Maria da Esperança, porque a esperança é a última que morre. Outros dizem que a sogra é como uma onça pintada. Todo mundo acha bonitinho, mas ninguém quer uma dentro de casa. E aí vão as piadas por causa da interferência dos pais nos lares, que traz prejuízo. Aí o outro disse que a única sogra que presta é a da mulher dele, porque é a sua própria mãe. Então, essa coisa da interferência dos pais é prejuízo para o casamento. A outra coisa que prejudica o casamento e pode haver a dissolução e a separação é a imaturidade emocional. Acontece muito frequentemente quando um casal é muito jovem. A maturidade só se adquire com um relativo período de tempo. Não é do dia para a noite. Ninguém amadurece do dia para a noite. Muitas vezes a falta de elogio, o senso de responsabilidade do que é um casamento, ou a falta de carinho, de sensibilidade, de afeto, isso pode ao longo dos anos ir esfriando o casamento, esse relacionamento conjugal, a ponto de se perderem no caminho e
ficam em dificuldades para levarem adiante o casamento. Então, essa imaturidade emocional pode ser um grande motivador para a dissolução de um casamento. A outra coisa seria a má compreensão do que significa a vida a dois. Porque tem gente que casa e acha que ainda é solteiro, que não deve nada ao outro, que pode viver a vida que vivia antes, de acordar a hora que quer, de dormir a hora que quer, de sair para onde quiser sem dar explicação a ninguém, de fazer o que quer, sabe? Continua sendo jovem, de ter amizades que queira, sabe? Ir para casa de quem quiser, mas não é assim. É preciso haver uma compreensão e essa maturidade do que significa de fato a vida a dois. Porque tem muita gente que acha que o casamento é aquilo que se fala do encontro do príncipe encantado ou da princesa encantada. Gente, esse príncipe pode um dia virar um sapo. Porque isso só existe em contos de fada. Contos de fada não faz parte da vida real. Aí, no meio de uma cerimônia do casamento, o Joãozinho perguntou: mamãe, por que toda noiva se veste de branco? Ah, porque é o dia mais feliz da vida dela, respondeu a mãe. Ah, entendi. E por que é que todo noivo se veste de preto? Cala a boca, Joãozinho. Só pra gente descontrair. A sexta coisa que pode trazer dificuldade para o casamento são as realidades conflitantes. Aquela coisa de achar que tudo pode dar bens pelo sonho idealizado, nem sempre acontece, porque são pessoas diferentes. Então, outra coisa que pode causar muito dano é o descontrole financeiro. As finanças no lar é uma das causas de conflitos constantes. Nesse assunto não se pode culpar especificamente a mulher, porque tem muitos homens que são gastadores compulsivos, compradores compulsivos. E isso prejudica o relacionamento do casal, em todos os sentidos. É necessário que os dois se sentem, conversem acerca deste assunto, para que possa dar um basta, um fim a tantas coisas, tantas compras desnecessárias, tantas contas acumuladas, tantos débitos acumulados, com juros altíssimos. E aí o filho perguntou para o pai: papai, quanto custa para casar? E o pai respondeu: eu não sei, meu filho, eu estou pagando até hoje. Difícil, né? Pode acontecer de um marido ficar desempregado e trazer dificuldade para o casamento. Ele perder o estímulo da convivência e até mesmo estímulo sexual, isso pode acontecer também. E se a mulher é quem trabalha, a maioria dos homens vai se sentir e se sente, é uma realidade isso. Ele se sente impotente, inferior diante do seu papel de provedor da família. Outro fato é o de que, de repente, a mulher trabalha e ganha até mais do que o marido. Isso faz com que ele também perca a sua potencialidade de pai, marido, provedor da família. São questões que precisam ser analisadas, conversadas, entendidas e resolvidas entre o casal. Deve haver uma compreensão equilibrada, uma conversa equilibrada. A outra coisa que pode resultar em uma dissolução do casamento é as projeções diferenciadas com relação aos filhos. A maneira de como tratar os filhos pode levar ao divórcio. Isso acontece porque cada um teve uma criação diferente. Ah, meu pai não fazia isso comigo não. Minha mãe não fazia isso comigo não. Sabe? Mas o outro fazia. E isso pode trazer um prejuízo para o casamento, porque vai haver um conflito ali na compreensão da criação dos filhos. Porque tem lares que são mais liberais e outros são mais ortodoxos.
Se não houver acordo com relação à educação dos filhos, muitos problemas vão surgir com isso. Uma coisa que é muito séria, e é a penúltima coisa que a gente fala sobre motivos que podem levar um casamento a se desfazer, é a infidelidade. De acordo com a pesquisa da Sociedade Brasileira de Sexologia, com sede no Rio de Janeiro, 15% das mulheres e 65% dos homens já tiveram pelo menos uma experiência fora do casamento, uma traição. E quando há a infidelidade de alguém, seja do marido ou da esposa, pode acreditar que há definitivamente a quebra da confiança. Isso traz um prejuízo sem tamanho. Quebra-se o respeito, quebra-se a reciprocidade, a entrega, a total confiança, que são elementos fundamentais e indispensáveis para um bom relacionamento conjugal. E por último, o que pode levar um casal a se dissolver é a ação do diabo. Claro, o diabo nunca deixou de trabalhar contra as famílias. O seu trabalho é matar, roubar e destruir, conforme João 10:10. Mas a gente nunca deve ignorar a ação dele também dentro do casamento. Ele sabe que provocando os casais a que eles sejam fracos, consequentemente, também teremos igrejas fracas. Quanto mais casais sem paz, mais igrejas sem paz. Porque a igreja começa dentro do lar. A igreja começa dentro da família. Então, um lar equilibrado é uma igreja equilibrada. É o reflexo da família. A igreja é o reflexo da família. E famílias equilibradas gerarão igrejas equilibradas. Então a gente falou também que iria tocar um pouco no assunto sobre a comunicação no casamento, que isso é fundamental e primordial. O que é comunicação? Comunicação é o processo, seja ele verbal ou não verbal, de transmitir uma informação a uma pessoa de maneira que ela compreenda aquilo que está sendo dito. Portanto, no casamento é indispensável o diálogo, a comunicação. Um casal ele está demonstrando dificuldades no seu relacionamento a partir do momento em que eles não se conversam mais. E pasmem, eu conheço casais que passam dias, semanas, meses sem se falar. Dormem de costa um para o outro, não se conversam. Eles são inimigos dentro dos seus próprios lares. E isso não faz bem a casamento nenhum. Então é preciso que haja a comunicação, porque isso é fundamental e primordial dentro do casamento. É importante priorizar o laço da comunicação dentro de casa. Isso pode atingir também os filhos, fazendo com que eles se isolem e também não se comuniquem mais com seus pais. E a geração de hoje está correndo muito esse risco, principalmente com a tecnologia, onde disse que aproxima o de longe e afasta o de perto. Às vezes o pai fala com o filho e o filho está dentro do quarto, mas não responde ao pai, porque está tão ligado na tecnologia, no seu celular, no seu computador, e ele não dá valor ao seu pai, ao que o seu pai está falando, a sua mãe está falando. E isso é prejuízo dentro do casamento. Porque existe dentro da comunicação os dois lados, o lado do falar e o lado do ouvir. E existem relacionamentos que tem a pessoa que só quer falar, mas ela não tem a capacidade de parar para ouvir. Mas para sermos bons ouvintes, a gente precisa superar alguns obstáculos. Dentre eles, é preciso que todo casal procure nunca ter
preconceito de querer inferiorizar o outro. Às vezes a comunicação não acontece dentro de casa de forma saudável. Quando há uma comunicação, é com esse propósito. A proposta é inferiorizar o outro. Toda vez que se fala é para colocar o outro inferiorizado, rebaixado, deixando-o arrasado. E isso não é saudável em casamento nenhum. Outra coisa que pode trazer prejuízo é querer ocupar sempre uma posição de defesa dentro da comunicação. Pessoas que se acham que sempre estão certas e nunca estão erradas. Mas eu falei e acabou-se. Mas é isso mesmo e acabou-se. Ponto final. Pronto. É pessoas assim que trazem dificuldades de relacionamento conjugal. A outra coisa, e é muito ruim isso, a interrupção no meio de um diálogo. Tem gente que não para escutar o que o outro está dizendo. Ele interrompe isso. Ele às vezes fala mais alto para que o outro se sinta inferiorizado e ele demonstrar que está com a razão. Mas falar alto não significa que você está com a razão. Apenas demonstra que você perdeu o autocontrole. Isso sim. Quando você age dessa forma. Então, também tem outra coisa que pode trazer prejuízo dentro desse lado da comunicação, que é a discussão no momento e na hora errada. Provérbios capítulo 15, versículo 23 diz assim: a palavra dita a seu tempo, quão boa é. Olha só. É sempre evitar uma discussão quando os dois, ou quando um esteja com a cabeça quente, cansados, ou principalmente na presença dos filhos. Muito menos em público. Tem gente que gosta de um barraco, gosta de expor o outro, de inferiorizar o outro. Às vezes porque não tem uma ética, uma educação, mas nunca é tarde para aprender a tratar bem as pessoas. Não justifica. Não justifica. Então a discussão no momento errado, esse pastor que a gente leu aqui, o nome dele, Jakes, ele disse que antes de abrir a sua boca, pense nos efeitos das suas palavras. Isso trará muito benefício para o casamento. Outra coisa, dentro do diálogo, que nunca deve existir, é um levantar a voz para o outro. Numa hora de repreensão, numa hora de chamar a atenção. Não, isso não fará bem. Como eu falara antes, só mostra que você perdeu o equilíbrio. Outra coisa é não culpar ou criticar o cônjuge. Nem sempre a culpa é do outro. Às vezes, o caminho que se tomou levou a isso. Às vezes tem casal que está brigando, discutindo e nem sabe como foi que isso começou. Nem sabe como surgiu aquela intriga, aquela briga. Como foi que isso começou? Não sei. Apenas a gente está aqui brigando e não sabe por quê. Outra coisa que se deve evitar dentro da comunicação, do diálogo, é nunca permitir ou nunca deixar que os dois se irritem ao mesmo tempo. A todo custo, dentro da comunicação no lar, a gente deve evitar a explosão. Quanto mais a situação é complicada, mais a calma é necessária. Todos nós sabemos bem quais são os frutos de uma explosão. O que é que acontece com a explosão? Apenas destroços, morte, tristeza e corações feridos. Então, certa vez um religioso disse: há criaturas que são como a cana, mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, reduzidas a bagaço, só sabem dar doçura. É assim que deve ser a nossa vida, como cônjuge dentro do nosso casamento. Outra coisa também que não se deve haver dentro do diálogo no casamento é gritar com o outro, a não ser que a casa esteja pegando fogo. Aí sim. Corre que a casa está pegando fogo. Pode gritar.
Se alguém deve ganhar na discussão, deixe que o outro ganhe. Perder uma discussão pode ser um ato de muita grandeza, de uma extrema inteligência e principalmente de amor. Se por um descuido nosso, o nosso diálogo chegar ao ponto de se tornar uma discussão, permita que o outro vença, para que mais rapidamente essa coisa termine e não cresça. Até porque a Bíblia diz que nós não devemos permitir que a nossa ira se crie raízes, ou que o sol passe por cima da nossa cabeça quando a gente estiver irritado, irado, em discussão. É preciso que o casal tenha determinação de não provocar e nem abrir espaços para brigas. Basta uma pequena nuvem para esconder o brilho do sol. Às vezes uma pequena discussão esconde por muitos dias o sol da alegria. Outra coisa é, se for inevitável chamar a atenção, fazê-lo com muito amor, com muita ética. Todos nós temos que entender que a crítica nem sempre vem trazendo o mal. Existe a crítica construtiva também. Antes de apontarmos um defeito, é sempre aconselhável apresentar as qualidades do outro. Isso funciona como anestesia, permitindo que se faça um curativo sem haver dor. Então, se for inevitável chamar a atenção, faça isso com muita maestria. E os casais, eles se compreendem num olhar, num toque, num sorriso. Eles se entendem. Outra coisa é nunca se esquecer ou se perder o controle e entrar na displicência, porque a displicência com qualquer pessoa é tolerável, menos com o seu cônjuge. A falta de atenção para o cônjuge, para com o cônjuge, é triste na vida do casal e demonstra desprezo para com o outro. Você esquecer uma data especial de aniversário, aniversário de casamento. Qual foi o dia que você se casou? Você lembra? Quantos anos faz que você está casado? Qual é a data de nascimento da sua esposa? Qual a data de nascimento do seu marido? São coisas que a gente não pode nunca deixar de lembrar, porque isso faz bem e mostra que a gente está interessado no casamento, no nosso casamento. Estamos interessados no nosso cônjuge. Outra coisa que dentro do diálogo nunca pode haver é nunca ir dormir sem ter chegado a um acordo. Não. Se isso acontecer, pode ter a certeza que no outro dia o problema vai estar muito maior do que o dia anterior. Outra coisa também é, pelo menos uma vez ao dia, dizer ao outro palavras carinhosas e abraçá-lo. Muitos têm muita dificuldade nisso aqui. Eu conheço casais que o marido nunca diz para a mulher que a ama. Ele não consegue, porque ele não foi criado num ambiente onde ouviu seu pai dizer para sua mãe que a amava. Mas nunca é tarde para aprender a ser carinhoso, a ser atencioso, a demonstrar amor e carinho para com a sua esposa. Disse que todo ser humano necessita de pelo menos 5 abraços durante o dia. E muita gente tem dificuldade de dizer coisas carinhosas, principalmente eu te amo. Dizer isso para a esposa. Você é muito importante para mim. Eu sou muito feliz por ter você ao meu lado. Isso é importante para os dois. Tem mulher também que tem dificuldade de falar isso. Eu já participei de muitas palestras para casais, onde se pedia para o esposo falar isso para a esposa, ele não conseguia. Certas esposas também não conseguiam dizer ao marido. Não, preste dizer isso não, ele já sabe que eu a amo, que eu amo. Ela já sabe que eu a amo. Mas isso é uma resistência que precisa ser quebrada, porque o elogio
As palavras boas fazem bem a todo mundo. E outra coisa dentro do diálogo é toda vez que você reconhecer que errou, saber admitir isso e pedir perdão, pedir desculpa. Isso não vai lhe inferiorizar, pelo contrário, isso vai lhe engrandecer. E, por fim, quando um não quer, dois não brigam. A melhor maneira de apaziguar uma situação conflituosa é não colocar lenha na fogueira. Isso é, não alimentar a discussão. Devemos sempre falar a verdade com amor e devemos sempre ter palavras brandas e bondosas. Nunca com raiva, mas sempre com amor. Porque para haver felicidade, a vida no casamento, a vida conjugal precisa ter paz. E essa paz tem um preço. Essa felicidade tem um preço. Chama-se maturidade. Lembremos-nos de uma coisa, de que toda união conjugal atravessa conflitos. Não existe um único lar sequer que não sofra um transtorno, um desentendimento, um momento de irritação, de impaciência, de discussão. Mas esses conflitos devem ser aproveitados corretamente para colaborar com a maturidade do casal, com o crescimento do casal. O casal deve sempre, na hora do conflito, lembrar de pelo menos 3 frases que vão salvar o casamento. Primeiro, eu estou errado, ou eu estou errada. Segundo, por favor, me perdoe. E terceiro, eu amo você. Essas 3 frases vencem qualquer dificuldade dentro do lar, dentro do casamento. E quando as coisas entre o casal vão bem, há a liberação de uma substância natural produzida pelo cérebro chamado endorfina. E o que é isso? Ou o que é que ela promove no corpo? O que é que ela promove em nós? Ela melhora a nossa memória, ela melhora o nosso estado de espírito, nosso bom humor, ela aumenta a resistência, aumenta a disposição física e mental. A endorfina melhora o nosso sistema imunológico, ela bloqueia as lesões dos vasos sanguíneos, elas têm efeito de anti-envelhecimento. Olha só, ela remove os superóxidos, que são os radicais livres, ela alivia as dores, a endorfina ela melhora a concentração. Quando um casamento é feliz, quando um completa o outro, quando um paga a devida benevolência ao outro, esse casal vive bem. E ele libera no cérebro essa endorfina que produz o efeito analgésico na região cerebral e ela diminui consideravelmente o estresse. Então, antes de concluir, eu queria que você olhasse para o seu esposo, você olhasse para a sua esposa e, à medida que eu for falando aqui, você diga se é você ou se é ela. Tá certo assim? Vamos lá. Quem sempre tem interesse primeiro? Pode responder aí. Quem disse no dia de hoje, eu te amo, primeiro? Quem é mais ciumento dos dois? Quem é mais bagunceiro dos dois? Quem chora mais? Quem é mais dramático? Quem dorme primeiro? Eita, essa é forte. Quem cozinha melhor? Quem é mais carinhoso? Quem é mais estressado? Quem se arruma mais rápido? Quem é mais animado dos dois? Quem é mais desastrado dos dois? E quem está disposto a amar mais, a perdoar mais e a mudar de atitude para que o seu cônjuge seja mais feliz? Diga eu. Muito bem. Parabéns a vocês por terem participado dessa palestra de casais, que certamente vai contribuir para o bem-estar
de vocês dois, do seu casamento. Porque no casamento, a minha felicidade é fazer a minha esposa feliz. Assim também deve ser no seu casamento. Se o marido se propõe a fazer com que a sua esposa esteja bem, ele automaticamente também vai estar bem. Porque são ambos agora uma só carne. E essa coisa da união aí, desse verso, fala sobre uma solda de duas peças, uma solda inquebrável. Eram dois pedaços que agora são soldados e feitos um único instrumento, uma única peça. E lembre-se, que Deus abençoe você. O desejo de Deus é que todos nós tenhamos uma vida de harmonia conjugal e que possamos construir um lar feliz a cada dia. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu casamento, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você e com você agora, agradecendo por ter me suportado esses 2 dias. Eu espero que Deus tenha feito milagre no seu lar. Vamos orar? Querido Deus e Pai, obrigado por esses 2 dias de palestra que estivemos aqui reunidos, apesar dessa distância, não estamos presenciais, mas estamos em amor ligados em Ti, ligados a cada um dos nossos irmãos. Ajude a cada um deles, conceda a alegria, a felicidade no lar, quebra as dificuldades, quebra o arco, corta a lança, queima carros no fogo. Ó Deus, despedaça a lança, faça coisas grandiosas para que esse lar volte à harmonia, caso haja alguma dificuldade. Que possam ter maturidade, que possam ter a alegria da salvação, a alegria e o desprendimento de fazer o seu cônjuge feliz. Que cada um se comprometa a fazer do seu lar um lar melhor, um lar onde haja paz, onde haja a harmonia e a comunhão e principalmente a presença do Espírito Santo. Meu Deus, eu quero ministrar a Tua bênção, bênção de paz e prosperidade para este lar. Em nome de Jesus, que cada lar seja agora abençoado e que toda seta maligna seja quebrada e desviada, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada lar, em cada vida, nesta hora, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus lhe abençoe em nome de Jesus e até a próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Mas ainda foi a forma que encontrei de explicar meu jeito de amar. Nossas vidas são a prova de que Deus sabe cuidar de cada família que sonha seus sonhos, que crê em seus planos, que sempre obedece o Pai, que sabe esperar por sua vontade. Somente onde Deus está existe amor de verdade. Nada é mais forte que o amor. Só Deus sabe como te amo. E tentar entender um sentimento assim é o mesmo que conter um oceano. Olho pra você, olho pra nós dois, vejo o nosso antes e o depois. O que era pouco Deus multiplicou, e até o meu amor por você aumentou. Mas ainda foi a forma que encontrei de explicar Meu jeito de amar. nossas vidas. São a prova de que
que sonha seus sonhos, que crê em seus planos, que sempre obedece o Pai, que sabe esperar por sua vontade. Somente onde Deus está existe amor de verdade. Nada é mais forte que o amor. Só Deus sabe como eu te amo. E tentar entender um sentimento assim é o mesmo que conter um oceano. Olho pra você, olho pra nós dois, vejo nosso antes e o depois. O que era pouco Deus multiplicou, e até o meu amor por você aumentou. Nada é mais forte que o amor. Só Deus sabe como eu te amo. E tentar entender um sentimento assim é o mesmo que conter um oceano. Olho pra você, olho pra nós dois, vejo nosso antes e o depois. o que era pouco Deus multiplicou, e até o meu amor por você aumentou. Mais ainda foi a forma que encontrei de explicar meu jeito de amar. Nossas vidas são a prova de que Deus sabe cuidar de cada família, que sonha seus sonhos, que crê em seus planos, que sempre obedece o Pai, que sabe esperar por sua vontade. Somente onde Deus está existe amor